Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam por ela. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Podeis assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer para você aqui algumas coisas. Eu peço até licença aos irmãos, porque eu tenho o costume de trazer ministrações expositivas. Eu sou um pastor que sou pouco adepto de pregações temáticas e textuais, apesar de utilizar desse recurso para fazer a exposição bíblica, mas eu sempre louvo a Deus por ter companheiros aqui nesta casa que façam uso da ministração do Senhor Jesus com estas duas ferramentas. Eu, como pastor dirigente, me atenho a fazer uma exposição textual para, a partir do contexto bíblico, extrair lições que são preponderantes, importantíssimas para a formação cultural e doutrinária do povo de Deus aqui na terra. Mas, com a licença da igreja, eu quero hoje me ater fora da caixa para que eu possa expressar algumas verdades, principalmente preocupações que vêm fazendo com que a nossa vida pastoril, bem como os aconselhamentos ali dentro do gabinete pastoral, não só aqui na cidade de Uberlândia, mas em todos os lugares onde eu administro pessoas há mais de 2 décadas, que é a questão da sexualidade. Nós sabemos que todo casamento é recheado de dificuldades e que hoje o índice de divórcio dentro da igreja é praticamente semelhante ao divórcio fora de um reduto religioso, assim como também o índice de indivíduos solteiros que desfrutam de um relacionamento sexual ativo está praticamente igual dentro e fora da igreja. Talvez você não sabe, mas 36% dos nossos adolescentes já tiveram relações sexuais, e grande parte desse número se dá entre jovens de 13 ou menos anos. É importante também esclarecer que essa cognominação adolescência, ela foi cunhada por Stanley Hall, salvo engano, em 1904, para descrever uma categoria de indivíduos que vive de forma mais irresponsável e desocupada. Até o século XVIII e XIX, as pessoas eram tratadas, sendo ela masculina, como homem, e os valores de homem já eram implantados dentro de uma família desde sua tenra idade, assim como também os valores transferidos às moças. Eu ainda sobrevivi em uma época em que moças preparavam enxoval com a própria mão. Vi isso praticamente em 80% das coleguinhas que estudavam comigo na escola bíblica dominical da igreja que meu pai e minha mãe apacentavam. 44,7% desses adolescentes, que são meninos, já desfrutaram de uma relação sexual com 13 anos de idade. Como se não bastasse esse número ser alarmante deles, 52,6% já fazem o uso de pílula anticoncepcional e 17,3% das meninas já têm noção sobre pílula do dia seguinte, fazendo com que essa obstinação sexual possa ser dentro de si e com amparo clínico sancionado. Então nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais sexualizado, e os valores e bandeiras do conservadorismo, bem como aqueles que são estabelecidos pela palavra, defendidos pela igreja e apregoados na casa do Senhor, são cada dia mais retrógrados dentro de uma escola. Experimente, por exemplo, você, minha senhorita, dizer na escola que você não beijou ainda na boca com 12
ou 13 anos de idade. Experimente um adolescente de 14, 15, 16, 17 anos dizer que é virgem. Experimente, por exemplo, um homem como eu, por exemplo, que conheci a vida adulta a partir do relacionamento que eu desfruto com minha esposa, a partir do 22º ano de vida. Experimentem dizer na escola que vocês são virgens. Tanto é fato que a virgindade é um fator de alta reprovação coletiva. Então, na expectativa de o adolescente da nossa igreja se sentir aceito pelos adolescentes da escola, fica muito mais fácil ele se adaptar a eles do que eles se adaptar a você. Então, nós que somos pais, e eu me incluo nisso, porque, Rodrigo, você não está preparado para duas coisas. Nem você está, nem eu estou, nem nós estamos, e nós nunca seremos capazes. Nós não estamos preparados para o casamento, nenhum de nós está. Os princípios, propósitos e valores com os quais o casamento precisa ser administrado estão para muito além da nossa capacidade natural. Eis o motivo das constantes rivalidades, entendimentos domésticos dentro da nossa própria vida comum. E outra coisa que eu pessoalmente não estou preparado é para ser pai. Eu me lembro que quando tencionei casar-me, eu procurei fazer alguma leitura com relação ao gênero, a casamento, e pude ler a partir de diversas experiências didático-pedagógicas, de outros autores e mais ensinamentos, a leitura sobre o que é viver a dois, o que é viver ao lado de uma esposa, quais são as perspectivas de um marido do lado de uma mulher do lado de um homem, mas mesmo o pouco conhecimento adquirido antes do casamento me fizeram ver que tudo que eu havia aprendido, embora sendo importante, era insuficiente. Também não estou pronto para ser pai. Eu sou pai de um jovem de 19 anos e de uma moça de 17 anos, e cada dia que se levanta sobre a terra me faz ver, a partir da experiência que tenho sendo pai, que é por demais difícil para mim. Então preciso me ancorar na graça de Deus, no conhecimento bíblico, e buscando informações, grande parte delas são técnicas para que a gente possa aprender a lidar com esses temas. Hoje, por exemplo, você abre o perfil do Instagram de sua filha ou de seu filho, você vai ver hashtag LGBT Pride e você não sabe o que significa. Você abre o perfil de Instagrams de pessoas aqui dentro da própria igreja, ou de qualquer igreja, e vê a hashtag non-binary, você não sabe o que significa. Algumas hashtag McCabe, que é se inventar, gay gui, equality, equalizando, transformando-se. E são cognominações dentro desse universo digital que o seu filho informa para os colegas a qual grupo ele pertence e nós não sabemos absolutamente de nada disso. Então existem bandeiras que são levantadas no universo escolar, acadêmico, e que são por demais além da capacidade que nós temos de entendê-los, quanto mais de enfrentá-los. Então é interessante que nós que somos pais, e essa primeira parte dessa palavra, talvez não abarque todos vocês, porque grande parte de vocês que sofrem problemas hoje são reflexos de um problema anterior que vocês não puderam tratar, que é o problema da tenra idade. Não dá mais para disciplinar um adolescente que tem 15, 16 anos. A idade de fazer a disciplina corretiva, eu tenho que ter cuidado para expressar isso aqui, porque eu posso ser cancelado, é quando a criança tem 2, 3, 4, 5, dos 3 aos 7 anos, quando a formação do caráter do indivíduo começa a ser transferida. Então você tem, por exemplo, grandes estudiosos que trabalham sobre o assunto, e eu não quero me ater aqui às suas teorias, porque eu sempre tenho aconselhado pessoas que estudam o universo da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia,
das terapias familiares, que todas estas tecnicidades são tecnicidades e que são, inclusive, frequentemente questionadas no universo acadêmico. Você tem, por exemplo, a ideia da sexualidade sendo desenvolvida por Sigmund Freud, e eu me lembro que eu ajudei um pastor amigo a formar em psicanálise, foi quando eu tive contato com a literatura de Freud, e ele sistematiza esse desenvolvimento sexual do indivíduo a partir da tenra idade em 5 fases. Fase oral, fase anal, fase fálica, latência e a fase genital. Mas eu quero me desprender dessas técnicas e me ater aqui em conceitos práticos. Por exemplo, aos 2 anos de idade, uma criança, sendo ela homem ou mulher, todo o desenvolvimento do prazer de um indivíduo com 2 anos é na boca. É quando a criança tem, em primeira instância, o descobrimento do prazer a partir do experimento bucal. É por isso que um bebê coloca tudo na boca, porque a boca é um instrumento de identificação e de prazer que uma criança desfruta quando ainda não consegue fazer diferenciações mais profundas. Ela passa a viver socialmente sobre o aconchego da mãe, depois do pai e de familiares mais próximos. Um dos grandes problemas na infância é a ausência paterna. A criança começa a fazer diferenciação social a partir da figura paterna já no 6º mês de existência. Então, quando uma criança tem 6 meses de idade, até então, o seu contato antes intrauterino com a sua mãe, agora o seu contato estritamente ligado a essa fase oral, a partir da amamentação e do aconchego da mãe. Então a criança diferencia o mundo à sua volta a partir da figura paterna. Se a figura paterna é ausente ou é adulterina, ou seja, se o pai não é pai, é outra mãe. Então começa e eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando aqui, porque está gravando, mas começa um processo de confusão psicobiosocial na vida da criança, sem que ela saiba o que é isso. Após o 2º ano, entre o 2º e o 3º ano, a criança começa a sustentar o esfíncter, o ânus. E essa fase é interessante e importante porque a criança desenvolve, embora sem saber, uma relação de prazer com o próprio esfíncter, com o próprio ânus. É quando pela primeira vez a criança pode se desvencilhar de suas fraldas, porque ela consegue segurar a hora de fazer o número 2. Talvez o número 1. Então, com as genitais expostas, inclusive o ânus e a sua genital, pela primeira vez agora livre de qualquer amarra, roupas, a criança consegue desfrutar das suas genitais, com toque. É o período que os pais... Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, irmão? Diga amém. Então tá bom. É onde os pais precisam ficar atentos. Essa primeira parte, eu tenho que ir nela, eu sei que nem todos, mas não sei, todos já saíram daqui praticamente, porque é 2 ou 3. Mas é onde os pais precisam ficar ligados para desviar o foco da criança sem traumatizá-la para outras atividades. As crianças começam a lidar com o tema da sexualidade entre os 3 e os 6 anos. Vocês perceberam que a criança por si só, ela começa a se desenvolver psicossexualmente sem que você, pai, toque no assunto? Eu não vou tocar no assunto com meu filho, eu estou orando, porque ele será um grande servo, uma serva de Deus. Embora você ter desejos espirituais aos seus filhos, uma coisa não ausenta a responsabilidade da outra. Se você não está preparado para lidar com esse tema com o seu filho, saiba que os colegas da sala de aula, a escola, o universo ativista que está lá fora, está pronto. O gênero é uma das primeiras diferenciações feitas pela criança. Ela passa a perceber que algumas pessoas são chamadas de homens. Lembra que eu falei que a diferenciação social que a criança faz dentro do lar é a partir da figura paterna?
O primeiro aspecto como a criança enxerga o pai é como provedor. Depois, protetor. Porque ela vê o pai chegando em casa com compras. Ela vê o pai saindo de casa para trabalhar. Então ela começa a fazer uma diferenciação de responsabilidade, de provisão, de masculinidade, não é de machismo, a partir da figura paterna. Mas já agora, entre os 3 e os 6 anos, ela sabe diferenciar macho e fêmea. E ela se identifica biologicamente a partir do contexto social que ela vive. Então ela vê uma escola, uma família uniforme, ela se identifica com aquela uniformidade. Ela vê uma família ou uma escola de forma descompassa, desmedida, ela vai entrar em conflito. Então, vocês estão ouvindo, irmão? Diga amém. Ela passa a perceber que algumas pessoas são homens e outras são mulheres. Isso se dá por meio do estudo do seu próprio corpo e da comparação que ela possui com os outros. Após o 6º ano, preste atenção nisso aqui, a criança tem um longo caminho até a puberdade. É aqui que ela começa a lutar por privacidade, por espaço. Dona da própria higiene, olha aí para você ver como é que começa a coisa. Dona da própria higiene pessoal, ela já se preocupa com a exposição corporal diante dos adultos. Há muita energia sexual reprimida ali. Ali aonde? Dentro de um corpo de um indivíduo macho ou fêmea no período da puberdade. Após o 6º ano até a adolescência. Então é a hora que o pai tem que ficar ligado para canalizar todo aquele impulso que nem a própria criança sabe que está ocorrendo dentro dela, uma metamorfose de hormônios, uma liberação descomunal nas mulheres de estrogênio, fazendo crescer seios, dando tecinitura corporal ao corpo, o homem engrossando e afinando ao mesmo tempo a voz, nascendo pelos. Então é a hora que a família tem a oportunidade de canalizar toda aquela vitalidade escondida dentro de uma criança em outras atividades físicas, esportivas, escolares. Preencher a vida da criança com a presença paterna, não com presentes. O prazer vem logo em seguida. A fase onde a criança consegue explorar sensações sexuais a partir do toque. Não precisa ser mais claro do que isso. Vocês estão entendendo, irmão? Diga amém. Os pais precisam atentar, pois não é o momento para expressões sensitivas. Não é a hora delas. Não é a hora dela. E hoje você vai para a escola, você vai descobrir pessoas, professores, intendentes, diplomatas, entendidos, mandar a pessoa se descobrir. Se tocar, se descobrir. Tocar no outro semelhante. Tocar na outra semelhante. Você sabe o que eu estou falando? Para poder se descobrir a partir do toque se de fato aquele toque é o que mais agrada. E pode ser um toque pansexual. E aí, minha filha? Eu gosto de homem e de mulher. Pode ser um toque homem, mulher, trans, cis, hétero, tudo, pansexual. Pode ser um toque cis. Não, pastor, o que é isso? Seu filho sabe. Pode ser um toque. São várias cognominações, várias. Depois vamos chegar lá. Na hora que eu abordar mais uma questão de homossexualidade, eu vou abordar. Eu vou abordar homossexualismo. Nesses casos, é possível distrair a criança com outra brincadeira que ela goste muito e que também lhe dá prazer. Aí você tem que ver o que você pode fazer para que o seu filho de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, se descobrindo fora do tempo, o que você pode fazer para que ele canalize aquela energia em outras atividades que ele gosta, sem reprimi-lo sexualmente.
Porque isso afeta tanto quanto. E aí eu ainda coloquei aqui, ó, quando eu escrevi bimba, a criança descobre a sua sexualidade, ela se sente bem, mas quando entra na fase jovem, ela despede da fase da infância, sabe que se despede da infância sem poder lidar com todas as demandas da sexualidade. O jovem se perde não tendo com quem conversar, porque vai conversar com um pastor, tudo é pecado. Vai conversar com um conselheiro dentro da igreja, ele não inspira confiança. Porque convenhamos, irmãos, você precisa ganhar primeiro o coração do indivíduo, para depois ganhar o comportamento dele. Líderes de jovens, líderes de senhoras, líderes de modo geral, nunca alcançarão o comportamento dos seus liderados, se primeiro não cativar o coração destes. No universo militar, e não é a igreja, o universo militar, funciona, porque o universo militar, pastor Luiz, respeita a hierarquia. A igreja perdeu essa qualidade de respeito à hierarquia. Eu me lembro que nós tínhamos tremor dos diáconos da igreja. Quem viveu essa época, irmão? Diga amém. A gente tinha medo dos diáconos da igreja. A gente vinha andando rápido, o diácono olhava, a gente já parava e andava de forma composta. Então, nós que somos líderes, você está prestando atenção, irmão? Diga glória a Deus. Para o povo lá em casa pensar, como não tem gente aqui dentro da igreja, porque senão só eu falando e os passarinhos voando na fora, quer dizer, estão dormindo. Mas é assim, a gente tem que falar esse assunto. Então o jovem se perde não tendo com quem conversar, os pais estão distantes, os amigos estão próximos, a digitalização das relações ganha espaço dentro do relacionamento, são poderosos impulsos rumo à descoberta sexual, uma extrema violência contra indefesos. Um sinal de alerta deve ser ligado. Porque a resposta que você não pode dar para o seu filho, que eu não posso dar para ele, porque na verdade, eu posso dizer uma coisa aqui, sério, irmão, diga amém. Se a igreja não é responsável para educar os seus filhos, o que mais que dizer da escola? Eu fiquei abismado que 82,1% dos estudantes com 13 anos de idade ouviram sobre prevenções sexuais pela primeira vez. Aonde, irmãos? Na escola. Então, o que passa na cabeça? Você está ouvindo eu falar, irmão? Diga amém. O que passa na cabeça da tua filha de 13 anos de idade? Que para falar de sexualidade ela tem que abrir a boca e confiar a vida sexual dela a uma moça que ela conheceu há 3 meses, porque não confia em ti, mãe, há 13 anos. E aí começam os problemas. Posso dizer deles, irmãos? Diga amém. Primeiro, a criança não reconhece no corpo que nasceu. Um fator preponderante, que eu estava fazendo um estudo estatístico sobre isso aqui, e eu fiquei assustado. Eu não posso confirmar o dado, mas no universo literário que eu estava estudando, aponta sistematicamente que em 2019, 9,3% dos declarados homens no Brasil são homossexuais. Mas esse dado até não me alarmou, mas que grande parte deles, no Rio de Janeiro, 19,7%. É igual a questão da tatuagem. Eles estão falando que daqui a 10 anos, 60,4% da população mundial será tatuada. Então, se a igreja ainda não consegue dialogar sobre tatuagem, como ela dialogará sobre sexualidade?
A igreja tem que resolver, pastor. Meu Deus, eu não estou dizendo que você não conseguiu conversar com a sua filha até o 13º ano de vida dela e você quer que o pastor, a pastora, a igreja, o líder de jovem pare a solução para você em 2 meses que você não conseguiu em 15 anos? Então a criança não se reconhece no corpo que nasceu, é quando ela começa a perceber fora daquele corpo. E deixa eu dizer para você uma coisa. O maior desgaste de um indivíduo que experimenta esse tipo de relação, eu tenho que tomar cuidado, não sei nem como é que vai funcionar isso aqui daqui para frente. Os traumas não são físicos. Não. São emocionais. Quando eu vejo alguém que tem profundos problemas com essa demanda, eu me preocupo muito mais com a saúde emocional do indivíduo que está em constante conflito consigo mesmo desde que se entendeu assim, do que propriamente com um ato pecaminoso. Porque para o Senhor, a atividade homoafetiva, pastor Luiz, é tão danosa quanto a fornicação. Para Deus, ambas são iguais, no sentido de pecado. É claro que existem coisas que são abomináveis. Mas a preocupação que nós temos é muito mais com a saúde emocional dessa criança, desse adolescente, desse jovem que, por algum motivo, eu vou abordar isso durante esse mês, se eu manter nesse assunto, se desvencilhou, se desabrochou para esse universo. Em segundo lugar, sua relação interpessoal é prejudicada. Porque como ela não tem uma sólida relação consigo mesma, e outra coisa, eu não sei se em inglês pride é orgulho, é isso, Júlio, pride é orgulho. Então eles vogam muito essas hashtags, pride gay, pride lésbica, pride, para dizer assim, orgulho. Mas eu sei profundamente, eu sei que existem pessoas que são resolvidas. Não vou dizer que uma pessoa homoafetiva não é resolvida. Eu sei que existem pessoas que são resolvidas, estão trilhando no caminho e sabem administrar as escolhas que tomam, mas grande parte delas não. A maioria esmagadora, não. Porque é uma luta constante contra si mesmo. Se ela luta contra si, se ela luta contra si própria, si próprio, ela vai lutar, evidentemente, na relação interpessoal. Ela começa a ter crise. Se for mulher, com a mãe. Se for homem, com o pai. Dentro de casa. Precisa nem ser inteligente para entender isso. Então, o diálogo nos ambientes conservadores é ameaçado. Ela não pode, por exemplo, aqui dentro da igreja, que é um universo cristão, e eu quero pedir aos irmãos o seguinte, a igreja, está ouvindo, irmão? Diga amém. A igreja do Senhor Jesus está aberta para todas as pessoas. Todas as pessoas. Pessoas heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pansexuais. A igreja acolhe essas pessoas, dando-lhes a oportunidade de repensarem o seu estilo de vida sob os auspícios dessa palavra. A igreja acolhe, sim, acolhe. Não defende, ela acolhe. Então já é por demais difícil para uma criança, para um adolescente, para um jovem que se auto-identifica dessa forma dentro de casa, porque ela não consegue ter o tipo de relacionamento saudável ao ponto de abrir o coração para uma mãe, sendo ela moça, para um pai, sendo ele rapaz. Então, se cair aqui na igreja, nós não podemos reprovar, nós não podemos expulsar. Nós temos que acolher essas pessoas. Orar com essas pessoas. Até isso eu tenho que tomar, que se eu falar assim, repreender o diabo, né? Pronto, acabou. Aí, cancela o canal, a polícia vem. Mas a gente tem que tentar apresentar para a pessoa um caminho que é transformador. Não só transforma homo em hétero, mas transforma bandido em gente honesta. Transforma gente ruim em gente boa. Você pode dizer glória a Deus. Eita, gente lá de longe, coloca aqui perto para glorificar o nome de Jesus.
Todo mundo. O pastor está pregando a cura. Não, transforma tudo, até tu que está aí ouvindo eu pela internet. É assim. Terceira coisa, os níveis de depressão são desenvolvidos. Pastor, foi uma depressão, porque não era depressão. Por que ela se reprime tanto? Ela não pode dialogar. Eu atendo gente aqui no gabinete pastoral, eu não falo absolutamente nada para o indivíduo. Tudo que ele quer é alguém que o escute. Por quê? Para que ele possa transferir as tensões, aí eu vou colocar aqui bem forte, psicossociais, não coloquei nem bio, porque a estrutura bio do indivíduo, física, é que sofre úlcera, mioma, câncer. Todo tipo de doença biológica a partir da estrutura que são canalizadas por intermédio da estrutura psicológica. Então ele está com a vida psicológica afetada, sociológica dentro de casa totalmente destruída, ele não tem para quem conversar, o corpo padece. Então ele entra aqui dentro do gabinete, ou procura uma terapia de qualquer ordem, ou de qualquer fator, e ele vai desabafar, e ele vai se curar. Então, se a pessoa ela não se reconhece no corpo que nasce, sua relação interpessoal é prejudicada, os níveis de depressão são desenvolvidos. Aí ela começa a ter transtorno, ansiedade, isolamento, se tranca dentro do quarto, seu filho, sua filha se tranca dentro do quarto e não sai. O que está acontecendo? O que ele está vendo? Quem é digitalmente mais importante à distância do que você perto? Porque essa digitalização das relações conectou o mundo a você e se fez perder de quem está próximo. Então você se conecta com quem está lá longe e se desconecta de quem está do seu lado. Repita comigo, irmãos. Relações reais são melhores. E aí as pessoas embarcam no Tinder, no TikTok, no Quai, eu não sei o nome, eu uso mais os shorts, no Reels, nos shorts, e você se conecta com pessoas que são bandidas. E aí, de repente, a jovem desaparece de casa, ela anoitece e desaparece, o pai não sabe que ela estava no precipício do lado do pai. Só que ela estava conectada com quem estava lá distante e desconectava com quem está perto. Você não percebe, irmã, adolescente, jovem, homem e mulher que está aqui, que você está perdido nesse universo digital? Você está louco? Você está viciado em dopamina. Você é um usuário de cocaína digital. Em quarto lugar, por não se reconhecer no corpo, ele ou ela muda a forma de se comportar. E é interessante que essas aplicações de mudança ocorrem fora do ambiente da casa. Na casa, ele anda, veja o conflito que vive. Na casa ele anda eretozinho, certinho. Amém? Na escola desmunheca. Por quê? Porque aquele tipo de comportamento, você está ouvindo, irmão, diga amém, ele é elogiado fora do ambiente que você nasceu e vive. Eu fico pensando o conflito que pessoas assim, que vivem nessa bipolaridade, e bipolaridade que não é a doença. Eu estou falando de bipolar de duas frequências. Esquece a doença. Nessa bipolaridade comportamental, eu fico pensando no transtorno emocional que uma criança, que um adolescente, que um jovem desse vive. Tendo que atuar nos dois polos. Ele quer se sentir aceito na roda dos colegas. Ele é um cidadão, uma cidadã de inteligência emocional secundarizada, pífio, insignificante. Ele precisa agradar o todo para se sentir aceito. Posso dizer uma coisa para você, irmãos? Posso? Diga amém. Ninguém lhe deve nada. Ninguém lhe deve amor. Ninguém lhe deve respeito. Ninguém lhe deve ódio. Ninguém lhe deve ajuda.
Ninguém lhe deve nada. Então você vai para um universo onde você precisa expressar suas posições sem ferir as pessoas, você pode fazê-lo sem se adaptar a elas e sem ser enjoado. Sendo como, pastor? Uma pessoa coerente, inteligente, uma pessoa que não tem um hiato entre como ela vive e como ela fala. Em último lugar, essa parte, diferente da experiência sociológica natural, ela entra em crise consigo e com o seu próximo. Porque, assim, a diferença sociológica, eu falo muito sobre psicobiosocialidade, psicobiosocial. Eu falo muito sobre isso. É um universo de 3 frentes, psicológica, sociológica e biológica. Então, ela tem uma natureza biológica diferente do universo sociológico. Ela é fora da caixa lá. Ela é dentro da caixa na igreja. Só que ela não se contenta em agradar a igreja. Ela quer ser descolada. Ela quer ser, ou ele quer ser, o descolado da escola. Então, esse tipo de forma não serve lá. E nem a forma de lá serve aqui. O que as igrejas emergentes estão fazendo? Adaptando a forma da igreja à forma do mundo. A palavra conformeis no grego significa na forma. Quando Paulo não vos conformeis, Paulo está dizendo assim, não viva nos moldes do mundo. Os moldes do mundo servem para o mundo. Nós impactamos e influenciamos o mundo não pela igualdade, mas na celebração da diferença. O seu amigo, sabe qual que é o teu problema, jovem, que quer ser descolado, descolada? É porque o seu cristianismo não é autêntico. Você não conhece a Jesus. Você nunca o conheceu. As pessoas não identificam Jesus quando você abre a boca, quando você se veste, quando você se comporta. Você nunca vai conseguir influenciar alguém que está naquele padrão de vida com o estilo de cristianismo que você vive. Agora, seja diferente. Um homem e uma mulher de amor, cheio do Espírito Santo, um conforto para os aflitos, uma vida ponderada na palavra, e a sua experiência cristã vai impactar aqueles que te observam, não a sua falácia. Repita comigo aqui, porque aí vem uns pais. Eu vou terminar essa parte aqui, aí eu vou entrar em problemas maiores semana que vem. Se for preciso, eu nem transmito. Aí tem nós, os pais, com essa bagaceira toda que a gente não sabe lidar, acerca dos quais me incluo, com certeza entre eles. E aí eu pus aqui algumas coisas, desmistificando o diálogo sexual entre pais e filhos. A primeira, saiba que não tem idade para falar de sexo. Ai, meu filho não pode saber, ele pode. Porque se você não falar, quem falar pode conduzi-lo a um estilo de vida total e completamente diferente dos padrões que você vive. Aí depois culpa, sabe quem? A igreja. Pastor, mas eu sempre caminhei com os meus filhos para a igreja. A igreja não é responsável pela educação do filho de ninguém. Nem a escola. É você. Então chama seu filho, chama sua filha, conversa. Eu estou falando aqui, irmão, de 3 anos, de 6 anos. É quando surge, pastor Luiz, as interrogações infanto-juvenis, que elas devem ser respondidas. Não é agora, depois que ele está todo ideologicamente fundamentado num outro universo. Não é agora mais. Agora é a graça, é a oração, é a misericórdia, é pedir a Deus poder, unção, alguma coisa, porque não dá mais. Já foi cauterizado, já foi fundamentado. Não estou lhe dizendo para você, meu irmão, que 82% das crianças, dentre elas os seus filhos, ouviram falar de sexo pela primeira vez na escola. E a educação sexual da escola, evangelista Oemes, é para prever a criança da perversão sexual que faz com que doenças sexualmente transmissíveis sejam difundidas na sociedade. A educação sexual na escola é para prever doença, não para trabalhar comportamento e caráter.
Não é. Porque o único ambiente seguro, irmão, repita comigo, o único ambiente seguro para descoberta sexual é no casamento. Aí é seguro. E descubra bem, meu irmão. Descubra bem. Use o tempo que você pode, em todo momento que puder, por meios mais eternos e carinhosos que você conseguir. Desfrute, porque também tem vida útil limitada. Então saiba que não tem idade para falar de sexo. Segundo, crie espaços para abrir diálogo com o filho. Tem mãe que, se ela percebe que a filha quer abordar qualquer tipo de temática, ela faz até a cruz. Sangue de Jesus tem poder. Aí o que você está entregando seu filho para uma outra educação sexual? Terceiro, mostre-se preocupado com seus filhos, mas não ao ponto de sufocá-los. É pecado, hein? Não é esse tipo de discurso. Tudo que você aperta demais escapa pelo dedo. Ah, pai, porque sangue de Jesus tem poder. Você tem que jejuar. Não, para com essa conversa. Isso é coisa de gente idiota. Nós estamos no século XXI. Pais inteligentes, pais prontos, pais... Eu estava com meu pai lá em casa, meu pai está trabalhando comigo num projeto, ele não veio no culto. Eu falei, pai, eu preciso de algum livro sobre educação sexual, manda para mim. Ele mandou 40. Falei, não, pai, é só um que eu quero. Não, tem 40 aí, lê aí. E aí eu fui abrir livro por livro, introdução, para chegar num denominador. E você acha que eu gosto de falar disso aqui? De jeito nenhum, eu gosto de falar da Bíblia. Eu pus até aqui 6 características do projeto de Deus, aqui em Gênesis 1, 26, 27. Eu não vou ler, nem vou ler. Eu vou falar depois. Eles precisam sentir-se seguros. O seu filho nunca vai abrir, nem a sua filha vai se abrir, se ele não sentir que o ambiente é seguro. Você mãe, você está ouvindo, irmão? As mães, digam amém. A sua filha precisa confiar a você a identidade e a sua vida sexual. Sexual aqui não é atividade sexual, mas a sexualidade. Existem crianças aqui, adolescentes, que são virgens, mas que já existe, que a sexualidade independe da atividade sexual. Atividade sexual é uma coisa, sexualidade é outra coisa. Não é a criança responsável pela criação desse ambiente, mas será ela beneficiada por ele. Você que é mãe, você que é pai, você proporciona um ambiente ideal para que o seu filho tenha a capacidade de lhe apresentar os problemas e dilemas da juventude. E quem cria esse ambiente é o pai. Quem é beneficiado é o garoto ou a garota. Você pode dizer amém? Em quarto lugar, vamos terminar isso aqui. Intere-se desses temas com seus filhos. Os pais precisam se inteirar do processo de formação sexual, desde a ejaculação noturna nos homens e a menstruação. E aqui faço uso das palavras mesmo, não gosto de falar. Quando eu vou falar dessa parte feminina, nem vou repetir. Eu falo ciclo, o ciclo menstrual. Por exemplo, a pessoa vai fazer o número 2, a linguagem bíblica é aliviar o ventre. Então, mas aqui o pai precisa ficar antenado. Você está ouvindo, irmão? Diga amém. O pai precisa ficar antenado, a mãe precisa ficar antenada com a moça, a mocinha tal, ela muda o comportamento, fica meio raivosa, alterações de humor, no homem é diferente, o cidadão, o macho entra dentro do banheiro, bate a porta, pensa que lá é a casa dele, alguma coisa. É assim, você é pai, é bem-vindo, você é mãe, é isso aí. E aí, minha filha, tá tudo certinho aí com a senhorita? Tá. Eu não converso, eu falo pra minha mulher, resolve isso aí, resolve esse negócio aí. Com o Isaac, eu chamei, de Isaac eu chamo lá pra fora de casa, e aí, velho, como é que tá aí?
Responda as suas perguntas. Então, você cria, por exemplo, ó, os pais, vocês aqui que já sofrem têm filhos igual eu, já passou. Mas vocês que não têm, então assim, pega essas 5 coisas. Saiba que não tem idade para falar de sexo. Porque se você se calar porque ela é pequena demais, outros falarão. Segundo, crie espaços para que esse diálogo possa ser aberto. Terceiro, mostre-se preocupado com seu filho ou filha. Quarto, intere-se desses temas com seus filhos. Pastor, não sei nada, procure livros, leia. Infelizmente, o que o seu filho aprende aí na escola? Tem um universo técnico? Tem. Ele pode ler Michael Foucault, Sigmund Freud, ele pode ler o discípulo de Freud, que é o Ferenczi, mas o problema nem são esses que apresentam elementos técnicos para justificar. Por exemplo, o próprio Freud, ele justifica, embora questionável as suas teorias, a percepção da homossexualidade a partir de 3 fatores. Talvez a gente veja isso depois, dependendo do que for. Mas o problema não são estes autores, é Simone de Beauvoir, ativista feminista, pedófila. Isso é o que está dando para os seus filhos na escola. A Marilyn Stratton, eu não sei falar o nome dessa daqui, porque é russa, a maioria desse mundo, a Judith Blätter e várias outras pessoas que tiram o uniforme que a nossa identidade judaico-cristã adotou. Em último lugar, responda as suas perguntas. Crianças podem perguntar a partir da própria experiência, mas responda apenas o que ela pergunta. Mamãe, por que a minha irmã não tem o pipi? Não é assim? Diga amém. Não é assim? Aí você vai explicar para sua filha somente isso. Ela não tem o pipi porque ela é uma mulherzinha. E você não tem, você tem pipi porque você é um homemzinho. Por exemplo, quantas crianças pequenininhas falam para o pai assim: pai, por que eu não posso usar saia? Quem já viu essa pergunta ou já ouviu? Diga. As criancinhas fazem. Aí o que o pai quer? Sangue de Jesus tem poder. Vamos fazer um culto. Falei, não, responda a bendita da criança. Responda. Porque isso você vai introduzindo na criança a formação psicobiosocial a partir de uma experiência sociológica. Ela está em casa, vê o pai, vê a mãe, ela está na igreja, vê como é que funciona. Os padrões são frequentemente disseminados na vida da criança, já a partir das respostas. Da resposta que fundamente a nossa crença. Crianças podem perguntar a partir da própria experiência, mas responda apenas o que ela pergunta. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Semana que vem, se o Senhor Deus permitir, eu vou ler o mesmo texto bíblico e vou abordar mais assuntos, talvez mais 2 cultos. E eu quero que você venha, divulgue esse trabalho, porque é possível que você não vai sentir vontade de gritar, de dar glória. Mas é importante que você venha com o seu filho, com a sua filha, para que a gente possa tentar compreender juntos essas percepções. Amém, meus irmãos?